Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, host do Chave Mestra Podcast. Esse que é o podcast que eu falo sempre para vocês aqui que eu amo fazer parte, né? Porque aqui eu aprendo. Eu não só entrevisto, não. Aqui eu não sou jornalista, não. Aqui eu sou aprendiz, porque eu trago aqui escritores da nossa editora e são escritores que trazem muito conteúdo de vida, muita experiência, não só profissional, não, mas experiência pessoal, que essa, para mim, é uma das mais importantes. Porque tudo que a gente vivencia como pessoa, a gente sai espalhando por onde a gente está, né? Dentro da empresa, a gente espalha dentro das igrejas, dentro de qualquer outro lugar que você esteja, qualquer ambiente, qualquer tribo, como a gente diz por aí. E a gente sempre influencia pessoas e impacta a vida de pessoas. Você já deve saber disso, né? Que a gente sempre pode influenciar pessoas, mas se a gente não souber dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, de tudo que Deus tem pra gente também, a gente acaba não fazendo isso, paralisando e sendo um obstáculo muitas vezes para propagar aquilo que na verdade era para estar sendo feito. E eu tô falando já demais aqui, viu, gente? Porque quem tem que falar são elas que são as nossas escritoras. José, tudo bom com você? José tá aqui, nosso diretor de corte também, tá ali na edição. Mas não mostre ainda, José, essas mulheres incríveis que estão aqui, porque elas sim são Isabéis. Do livro Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Ficou lindo este livro. Ficou assim, eu fiquei encantada com o cor, porque vocês sabem que eu sou muito da paleta de cores, né? Gosto de visualizar isso, porque ficou delicado, ficou leve e trouxe realmente essa leveza, mas que a gente vai falar que não é tão leve assim a caminhada não, viu? O fardo é leve, mas elas enfrentam muitas questões para gerar e é sobre isso que a gente vai falar. Agora sim, eu quero recebê-las aqui hoje. Anne Jaqueline Cavalcante Aragão, que é a nossa escritora do capítulo 3, que tem o título Edificada sobre a Rocha. Ela vai contar depois por quê. E também quero receber aqui comigo capítulo 19, que é a nossa pastora Marília Veiga, do capítulo Ouse Dar Passos para a Libertação e Cura. Então, sejam muito bem-vindas, Anne e pastora Marília, tudo bom? Tudo bom? Muitíssimo obrigada, Débora. Para mim é uma honra imensa chegar até a editora neste dia, que é muito especial para nós e é um dia de celebrar. Nós Sim. celebramos esta oportunidade de poder compartilhar a nossa história e tê-la aqui, né, gravada, para que outras pessoas também possam acompanhar. E eu tenho certeza que nós vamos aqui conversar sobre as nossas histórias e ela com certeza vai impactar vidas. Sim, Anne, obrigada, viu, pela participação. Como é que tá o coração, Anne? Porque hoje é lançamento do livro, Hoje né? é lançamento do livro, né? Obrigada aí, Débora, José, Marília, a todos pela acolhida. Nós somos muito bem recebidas aqui na editora. Não deixou nada a desejar. Olha Nosso só. coração está tranquilo porque está edificado sobre a rocha e o Sim. Senhor é a nossa força. Que ótimo, e muito obrigada, viu, por terem vindo e recebido o nosso convite e aceitado, porque a gente fala muito sobre coragem. Quando eu falo muito nos lançamentos também, para quem acompanha os lançamentos sabe que eu faço alguns, e a gente fala muito sobre coragem. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é coragem, porque para muitos isso é muito fácil. É verdade. Ah, tá diante da câmera, falar, quem gosta é uma maravilha, mas para quem faz por obediência é diferente, não é, Anne? A gente tava falando isso aqui nos bastidores. Totalmente. Isso é obediência, escrever um livro, colocar a tua história para que outras pessoas sejam impactadas, falar do seu propósito, Totalmente. fazer um podcast, não é isso, pastora? Com certeza. Com certeza, esse é um momento de obediência. Muito bem colocado. Nós estamos aqui obedecendo um propósito, cumprindo um chamado de Deus para as nossas vidas e vivendo algo lindo, uma promessa que se cumpre. Então, nosso coração se alegra e eu tenho certeza que Deus vai fluir aqui grandemente através de nós, né? Somos 4 aqui na sala, porque o José também faz parte de tudo isso aqui e é bênção poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ótimo. Posso trazer, então, já o capítulo da pastora? Segure aí, viu, Ana? Estamos Anne, aqui. porque daqui a pouco você já vai falar do teu também. Mas fala um pouquinho, pastora,
primeiro de tudo, vamos antes de falar o que tem no capítulo, como que foi o convite da editora para escrever? A senhora já tem publicação fora? É o primeiro livro? Como que foi o convite e o que despertou aí quando foi convidada para ser nossa escritora? Que bom poder falar desse momento especial. Foi um momento que chegou inesperado para mim. Eu já acompanhava duas amigas coautoras, pastora Ilana, uma terapeuta, e já passou por aqui, é uma pessoa bastante influente em relação a mulheres, sempre incentivando, e nós estamos aqui por isso. Eu também sou uma incentivadora de mulheres, e tem aquelas que me incentivam também a estar aqui, a pastora Keila, que recentemente também publicou. Existe uma palavra direcionada, pastora Marília, você será a próxima. E a gente fica pensando, a próxima, esse ano, no ano que vem, quando isso vai acontecer? E Deus nos surpreendeu. Em uma ministração, a Fabíola Lacerda, ela foi à cidade de São Luís e ali ela falou e surgiu a proposta do livro Somos Isabéis. E naquele momento eu estava ouvindo e ela nos ativou em fé e ela deixou assim aberto. Se alguém tiver interesse, fique aqui no final, já fala comigo, eu já anoto seu nome. E eu saí. Eu digo, eu vou saindo por aqui, vamos esperar, de repente na próxima. Mas eu recebi uma ligação da editora, meu nome estava lá indicado, e naquela mesma noite Deus ministrou comigo. E por obediência nós estamos aqui, o nosso sim foi primeiro para o Senhor, o nosso sim foi por entender que este é o tempo e tudo aconteceu de uma forma tão abençoada que de fato é o tempo. Eu internalizei isso, eu sou uma Isabel, eu sou uma mulher que gera. Esse tema falou forte ao meu coração, então não tinha como não estar aqui. Não tinha como eu não me posicionar para viver o que estou vivendo, para escrever o que escrevi, e estou aqui à disposição, a disponibilidade é do Senhor para que nós possamos, é só o começo, né? Para que nós possamos prosseguir nessa caminhada e que vidas sejam influenciadas. São muitas histórias, a minha é uma delas, mas tem aí 26 mulheres que eu tive a honra, o privilégio de conhecer durante esses meses. Então o livro está incrível. Eu sei que foi o Senhor que nos chamou. E Isaías 41, verso 20, diz, para que todos vejam e entendam que foi a mão do Senhor que nos proporcionou isso. Foi a mão de Deus que nos trouxe até aqui, foi a mão de Deus que nos chamou a escrever. A história foi escrita por Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é dizendo, Deus, ele é fiel às suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida, assim como hoje ele cumpre, ele escreve essa página linda na minha vida. Eu tenho certeza que ele está escrevendo algo novo para você que também nos assiste agora. Ótimo. Anne, e para você, como é que foi o convite da editora? Então, Queria escrever livro, não queria? Me conta tudo, hein, Anne? Não esconda nada. então eu estudei letras há muito tempo atrás, né? E eu sempre quis escrever um livro. Inclusive, eu fiz um rascunho de um livro de literatura infantil. Olha só. Mas ninguém acho que sabia disso, exceto Deus. E aí esse sonho estava guardado, né? Eu entreguei para o Senhor. E um dia, Deus disse assim, me mostrou, né? Que o Espírito Santo me mostrou que eu estava escrevendo. Escrevendo. Eu disse, tá, Deus, escrevendo o quê? Aí comecei a conversar com o Senhor, né? Escrevendo o quê? Sobre o quê? E nessa época eu estava estudando, fazendo bacharelado em teologia, né? E não lembro se eu já estava no Rema, mas fiquei nessa conversa com Deus, escrever o quê, sobre o quê. No meu primeiro entendimento, eu deveria escrever sobre, enfim, Deus é para escrever pregações, deixar algumas pregações prontas, alguma coisa, vão surgir convites, né? Então a editora não me convidou. Eu fui para o Projeto Isabel, é um projeto que acontece em São Luís, né, idealizado pela pastora Gardênia Palácio, e a Fabíola estava lá
a convite da pastora Gardenha, da pastora Ilana, como Marília conversou aqui. Eu lembro que nesse dia eu não queria ir no projeto. Olha É um só. culto excelente de mulheres, né? Muito edificante, pregação, Sim. culto a Deus. E nesse dia eu fui. E aí, na hora que eu cheguei, depois da ministração da palavra, quem foi ministrar a palavra nesse dia foi a Fabiola, da editora Chave Mestra. E aí, na hora ali, eu estava conversando com Deus, eu disse, eu não acredito não, Deus, aqui, né, dentro de mim. O senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Se for o livro, porque eu quero fazer um livro, só não estava nos projetos que esse livro seria para agora, né? Sim. Não mesmo. Eu disse, se for o livro, então o senhor vai me dar os acessos. Porque eu não tenho acesso à editora, não tenho acesso à Fabiola, não tenho acesso a algumas pessoas, então o senhor vai me dar os acessos. E aí eu fiquei nessa segunda conversa com Deus. Se eu conseguir o telefone de Fabiola, eu vou seguindo o fluxo, né? E aí eu falei com a pastora Garden, ela de prontidão me passou o telefone da Fabiola. E aí eu disse, então vamos para o segundo ponto, Deus. Se Fabiola, Vamos, não cortando só, Anne, mas sim, olha, Deus, só vamos ter certeza se o senhor tem Isso. certeza que é isso? Isso, foi mais ou menos como Gideão, né? E aí a gente foi passo a passo, construindo com Deus, pavimentando isso. E aí Fabiola me retornou, estava no aeroporto, foi muito atenciosa, então eu digo que a editora não me convidou, foi Deus que me empurrou, né, de E que fato. bom, né? Porque olha, ser empurrado por Deus é melhor do que qualquer Maravilhoso, convite. pronto. Exatamente Que isso. E ótimo. aí a gente foi dando os passos e hoje o bebê nasceu, né? Ótimo. É. Hoje, como Marília falou, nós somos Isabéis, mulheres que geram. Sim. A gente tem sempre alguma coisa a ensinar e sempre tem alguma coisa a aprender. Em algum momento da vida nós somos Marias, em outros momentos nós somos Isabéis. E essa é a vida do cristão. Ótimo. A gente aprende e ensina. E eu quero que a pastora traga um pouco, e gente, vocês vão ver eu fazendo isso aqui, viu? Traga um pouco a pastora Marília, traga um pouco a Anne, porque eu quero saber das duas aqui em mesa, que tem um tempo aqui próximo uma da outra também, pra gente trazer o que elas trouxeram. Afinal de contas, eu vou pedir um spoiler, viu? Porque depois você vai adquirir teu livro, viu? Não queira que elas falem tudo, não. Vão lá adquirir o livro de vocês, eu vou deixar aqui, o José também com a equipe vai deixar aqui na descrição do nosso YouTube, do canal da editora, o Instagram das duas escritoras, e aí você pode entrar em contato com elas para adquirir seu livro, tá? A gente sempre indica que você adquira seu livro com a escritora diretamente, porque aí quem sabe já vem autografado, você vai no lançamento lá delas, enfim, tem toda uma questão. Mas, pastora, quero que a senhora fale o que tem aqui dentro que vai impactar a vida de outras mulheres. O que tem de história aqui da pastora Marília, lá no seu capítulo, que é o capítulo 19. Pronto. O que tem? Algo precioso, de muito valor. Uma história real, que eu tenho certeza que vai servir de inspiração, porque é o Senhor que escreve através da nossa trajetória, através da nossa jornada, a nossa história. E eu falo no capítulo 19, o tema desse capítulo é Ouse dar passos para a libertação e cura. É também um convite, viu? Para todos os leitores, leitoras, que dê passos na direção daquilo que o Senhor pensou para você. E os pensamentos do Senhor são maiores, são mais altos do que os nossos. E eu me vejo nesse versículo, porque eu começo este capítulo dizendo que eu precisava lembrar de onde o Senhor me tirou. Débora, Anne, José, o Senhor me tirou de um lugar onde não tinha perspectiva. E eu recordo da minha infância, da geografia, principalmente eu recordo de uma atmosfera espiritual bastante pesada, bastante carregada, como se aquele passado ele escrevesse o meu futuro. E eu precisei me posicionar. E eu não entendia isso. Então, eu cresci retraída, tímida, envergonhada. Olha só.
como se eu não fosse chegar a lugar nenhum, olhando muito aquilo que estava diante dos meus olhos. E hoje eu entendo com clareza o que era aquilo. E essa trajetória eu começo a pontuar no livro que a partir dos meus 17 anos, quando eu encontro o Senhor Jesus, eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor, aceitei aos 17 anos, no ano de 1999, a minha história tem uma virada de chave. Eu tenho esse encontro com Deus e eu passo por muitas renúncias. Eu inicio aí um processo mesmo de quebra de paradigmas. Eu inicio um processo de rompimento na minha mentalidade, porque eu precisava muito disso. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. E eu percebo que existe muitas barreiras para que esse nosso entendimento ele não passe por esse rompimento. Mas estar aqui hoje já é um grande rompimento daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque outrora eu não chegaria até aqui. Então eu gosto de fazer essa trajetória. Na verdade, eu faço ela todos os dias. Eu sempre lembro, Anne, de onde o Senhor me tirou. E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha caminhada até aqui. E essa caminhada que vocês vão acompanhar no capítulo, ela vem traçando aquilo que o Senhor fez na minha vida espiritual. Espiritualmente, eu trago uma palavra de libertação. Eu e as pessoas que estão ali mais próximas de mim, nós já identificamos o quanto o Senhor ele é poderoso em me usar nessa área da libertação. Eu amo libertação. Eu amo caminhar como uma mulher livre. Eu decidi caminhar como uma mulher livre. Com liberdade eu chego até aqui. Com liberdade eu chego nos lugares da minha cidade de São Luís. Com liberdade eu chego onde o Senhor me colocar, porque eu entendo que para tudo há um tempo. E este é um tempo onde eu chego, inclusive, onde você que está me assistindo, você que está acompanhando, para dizer que espiritualmente Deus ele tem libertação para a tua vida. Então, quando as pessoas lerem esse trecho, elas vão também se encontrar com uma mulher que o Senhor libertou de traumas, com uma mulher que o Senhor, ele libertou profundamente do passado, das mágoas, de ressentimentos, de tudo aquilo que me colocava para baixo, me fazia de mim uma pessoa triste, enquanto o Senhor me chamou a sorrir, enquanto Exato. Deus tinha algo maravilhoso para fazer na minha vida e eu descobri isso. Conhecendo a Deus, eu conheci mais de mim. E essa identidade que eu passei a conhecer em Cristo, de filha, de herdeiras de promessa, essa mentalidade que o Senhor renovou em mim me projetou para este tempo. E aí começou um grande rompimento na minha vida, aquilo que me colocava em lugar de opressão, aquilo que me colocava em um lugar de paralisia, porque por muito tempo eu fiquei, Débora, paralisada. E eu tenho certeza que muitas mulheres, elas se encontram paralisadas em uma depressão, em uma opressão, se encontram paralisadas em um lugar do qual o Senhor também quer tirá-las, assim como Ele me tirou. Então, eu falo sobre isso, eu ministro sobre isso, eu me coloco no lugar de uma mentora de mulheres para ajudar nesse sentido. E como eu me alegro em poder estar diante de alguém apenas para dizer o que diz a palavra do Senhor. Se, pois, o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade que o Senhor nos dá, Anne, ela é maravilhosa. Ela é uma liberdade que nos posiciona no reino de Deus, nos posiciona aqui na terra, nos posiciona no nosso lugar de trabalho, na nossa família, nos posiciona no ministério, e é assim que eu me vejo hoje, uma mulher posicionada em Cristo para celebrar as promessas que o Senhor ele tem preparado para a minha vida. Falo também sobre uma prosperidade financeira que veio com tudo isso, essa mudança
mudança de mentalidade, pessoas que fortemente me influenciam, né? A minha família, meus pais, que sempre acreditam Sim. em mim, que agora, com certeza, estão celebrando esse momento de ter uma filha autora. Sim. Eu tenho mais 5 irmãos, todos eles com uma trajetória abençoada, e nós agradecemos ao Senhor. Tenho mentores também sobre a minha vida, que é o apóstolo Jesus, a apóstola Zilda. Eu sou pastora auxiliar no Ministério Apostólico Ágape para as Nações, na cidade de São Luís, Maranhão, e ali eu trabalho diretamente com mulheres, né? E tudo isso vem para trazer a autoridade daquilo que nós fazemos com muito amor. Acredito que essa é uma marca minha. Eu amo Ótimo. pessoas. É. Eu amo poder ministrar sobre a vida das pessoas a palavra de Deus com tamanha fé, porque eu vi aquilo que ele fez em mim, de todo o cativeiro, porque era um cativeiro, de todo o cativeiro, de todas as cadeias, de todas as algemas, de todas as amarras que ele me tirou. E eu comecei a fluir. E profissionalmente, Calma que a senhora não vai. Eu vou segurar aí, porque eu quero falar com a Anne, porque eu quero que a gente já falou de libertação, sim, que é o principal foco, e que depois, com certeza, quando a gente alcança isso. Eu falo que eu não sei o que vocês acreditam, mas eu acredito muito que aquela principal dor da gente sim, é aquele nosso propósito lá é na verdade. frente, né? Então eu quero que a senhora segure aí, porque eu quero Certo. trazer para a Anne um pouco dela e a gente voltar nisso. Porque o que depois desse sentimento, desse não só sentimento da libertação, Sim, dessa cura, o que veio agora para as outras verdade. pessoas também? Porque quando a gente é curado, tratado, liberta, a gente começa a atingir outras pessoas Com também, né? Não é só certeza. para nós. Mas eu quero para a Anne, porque eu não quero que vocês cheguem no final do capítulo, não. Quero que a Anne fale, por quê? Eu achei muito interessante quando ela falou assim: ah, no meu caso eu não fui convidada. Só que eu sou muito próxima de você e eu falo que é interessante como pessoas e Deus cria, né? É como Ele quer, Ele nos faz a imagem e semelhança, mas cada um da tua forma e teu Sim. perfil. E eu também sou muito desse perfil. Eu vou perguntando, mas é isso mesmo, Deus? Mas será? Mas não sei o quê. Só que automaticamente isso demonstra muito coragem. Porque muitas vezes a gente tem a coragem de ir atrás. Não, eu vou atrás, eu vou pegar o telefone daquela pessoa. Não, eu vou ver se é isso mesmo. E vai conversando com Deus, mas vai tendo um ato de coragem. Uhum. E Deus, ele talvez tenha visto, talvez, não sei, porque eu vou te perguntar. Talvez ele tenha visto muito isso em você. A coragem de fazer o que realmente ele quisesse e não o que fosse que você queria. Uhum. E eu achei bonito quando você fala, porque daí você fala aqui também muito sobre Deus no centro, no seu capítulo. Você fala sobre voltar ao plano original, a começar em mim. E você fala, quando você fala de Deus no centro, que é sobre essa coisa de você realmente ser regenerada. Quando a gente fala sobre identidade restaurada, a gente fala sobre Deus no centro, é muito isso? É um ato de coragem fazer aquilo que Deus quer e não o que a gente quer? Você sentiu isso quando você foi escrever? Totalmente, com certeza. Até porque o próximo passo seria decidir com Deus o que nós iríamos escrever. Deus, se eu tenho certeza que eu tenho que escrever isso, eu não quero escrever isso, sobre Sim. isso. Se eu tenho certeza que eu tenho que me expor sobre isso, Exato. ou se eu tenho certeza, me confirma. Porque se o senhor não me confirmar, eu não vou escrever sobre isso, e eu vou escrever sobre X assunto. Né? E aí Deus me começou a me mostrar. Eu quero que você escreva sobre isso. Porque eu quero que você, através do seu capítulo, eu vou alcançar outras mulheres, outras famílias, outros casais. Eu vou restaurar alianças, eu vou restaurar e converter Sim. o coração dos pais aos filhos. E a partir dali vai nascer uma cura em cada lar, em cada família, em cada coração. Então, Deus usa esse ponto de dor e ele nos cura primeiro, e aí ele constrói a partir do nosso ponto de cura aquilo que ele quer dizer. Né? Então, quando a gente sabe que a gente é filha da nossa identidade, que nós estamos assentados com Cristo, muito acima de todo principado, de toda potestade, né? Onde Deus nos colocou, onde Deus nos posicionou, quem nós somos nele. Então, a gente não tem como não crer, não ser ousado e não dar esses passos realmente de coragem. Né? E depois que o capítulo estava escrito, que a editora pediu para revisar,
né, e alterar. Eu não vou mentir. Eu não mexi em nada, ficou como estava. Para mim estava batido o martelo com Deus, era aquilo. Eu só incluí alguma coisa aí das redes sociais, né? Uhum. Que eu tive que criar uma rede social pública, como escritora, autora, coautora, Aham. filha de Deus, mãe casada, enfim, que Deus é bom. E é isso. O capítulo nasceu assim, né? E cada palavra escrita, cada frase era uma conversa com Deus, né? Se eu digo isso, eu não digo, eu conto isso, eu não conto. Como fica melhor sobre esse ponto? Ótimo. Eu não quero expor nada de mais nem de menos. Eu não quero expor ninguém, né? Eu quero escrever como se eu estivesse conversando com a Débora, com a Sim. Marília, com alguém que passou por isso. E que conselhos eu daria? Como foi o passo a passo do meu processo e como essa pessoa também pode, né, seguir alguns passos, porque a história de cada uma é individual com Deus, mas se inspirar. Sim. Né? Então eu quero desafiar você a colocar Deus no centro da sua vida, a sua palavra como única regra realmente de fé, de prática, como Jesus como a sua rocha inabalável, aquele que te fortalece, que te sustenta, que está com você todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com choro, sem choro, com chuva ou com sol. Deus está contigo e Ele não te deixa. Creia tão somente e tu verás a glória e o poder de Deus operando e transformando a tua vida. E o que que tem, Anne, aqui dentro que você traz? Não fale tudo, porque a gente não pode falar, mas a pastora Marília trouxe um pouco de falar de libertação. Ali, o que que você traz muito quando você fala edificada sobre a rocha? Um pouco da tua história. Não conte tudo, hein, para o pessoal adquirir o livro. Mas conta um pouquinho do que você trouxe da sua história. Qual era a dificuldade? O que que você precisou realmente dessa edificação na rocha, de estar firme para não se abalar com o que teve? Então, eu sou filha de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. E eu sempre quis ter uma família estruturada, né? Pai, mãe e filhos. Uma família normal, uma família base. E era o meu sonho ter isso. Sempre quis isso, desde muito nova. Então, eu me casei muito cedo. Eu comecei a namorar com 13 anos. Casei com meu primeiro namorado. Nós namoramos 5 anos, passamos um ano noivo e casamos. Já vamos fazer o quê? 35 anos que estamos juntos. Olha só. Nós temos 3 filhos. E em algum momento da vida, por algum motivo, por escolhas erradas, né? Teve um adultério no casamento por parte do meu marido, né? E a gente precisou superar isso, né? Eu estou dando só um spoiler, não vou contar a história e o capítulo, mas nesse momento foi um dos momentos mais difíceis, assim, e eu tive que permanecer firme. Ótimo. Na rocha. E Nessa palavra que nos sustenta, né, Marília? Sim. E te traz até lembrança, a gente fica emocionada aqui, né? Tem que segurar. Deixa eu segurar aqui, que senão minhas escritoras ficam tudo chorando. Daqui a pouco tem lançamento, tô com a maquiagem borrada. Mas é muito isso, né? É um momento da escrita que você relembra tudo, né? Exato. E aí, quando a gente está escrevendo isso, a gente não tem como não lembrar, porque você está acessando essas memórias, né? sim. E nós somos um ser, nós somos espírito, temos alma e habitamos neste corpo. Então, a gente, quando acessa essas emoções, a gente lembra e se emociona. Mas eu toco no ponto no meu capítulo, e a cura passa por aí, Sim. é pelo ponto chamado perdão. É a chave. É a chave. Não existe ponto de cura sem perdão. E aí eu quero inspirar você a ter coragem, né, de perdoar. Primeiro por Deus, segundo por você e depois por quem você acha que deva ou não. Mas perdoe por Deus e por você, que foi isso que eu fiz. Senhor, eu vou perdoar por ti, por mim, pela minha família. E hoje eu posso dizer, eu perdoo pelo meu marido, eu amo meu marido, o Senhor restaurou a nossa sorte. Glória a Deus. E segure aí para não contar toda essa história, não.
Porque agora eu quero falar com a pastora Maria, porque aqui é assim, gente, quando vem duas escritoras, é muita história pra gente contar. É sim. Então segura aí, porque eu quero restaurar do casamento, mas a gente não pode falar muito, mas eu quero que a pastora continue também, depois que a gente falou do teu capítulo falando de libertação, de cura, fala um pouquinho também, pastora, porque daqui a pouco a gente já tá no final do nosso podcast, mas fala um pouquinho também, pastora, tudo que foi sendo edificado por meio da história que a senhora tem. Sim. Tudo que impactou e vai impactar com esse livro, Sim. mas o que foi acontecendo também além do livro que a senhora faz hoje? A senhora Sim. já falou do trabalho que realiza. Sim. E fala também algo que eu não tenha perguntado, viu? Fiquem à disposição, porque às vezes, né, lembra aí, eu vejo que as meninas também trouxeram anotado, eu anoto minhas perguntas. Sim. Fala pra mim, pastora, tudo que veio depois da escrita e o que tem aí pras pessoas também com a tua história. Tá certo. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre cura. Quando eu coloco 2 pontos, libertação e cura são os pontos mais fortes que me tocam. Então, a cura, eu quero deixar um outro versículo que está lá em Salmo 113, verso 9. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Então, esse versículo eu quero falar sobre esterilidade. É um lugar que o Senhor ele não preparou para nós mulheres. Nós somos mulheres que geram, Anne, nós somos mulheres que geram, Débora. Você que nos assiste, nós somos mulheres que geram. E como eu fui afetada nas minhas emoções nesse ponto da esterilidade, de ficar paralisada. E quando o Senhor ele entra na minha história e ele começa a mostrar o que era o seu propósito para a minha vida, as coisas mudam. A chave gira e nós começamos a andar por obediência. E essa obediência nos levou a lugares melhores, a alcançar aquilo que o Senhor já tinha pensado para nós. E em relação à cura emocional, Deus tratou feridas dentro de mim. Deus tocou meu coração de uma forma. Débora, eu via as pessoas, volto a dizer, que estão ali ao meu redor, elas viam. Eu via as pessoas casando, construindo suas famílias. Eu lembro que Anne colocou isso aqui. Eu, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mas quando eu me coloquei à disposição dele para o ministério, eu dizia, Pai, se eu casar, é o Senhor que sabe. Se eu tiver filhos, é o Senhor que sabe. E você que fez uma oração ao Senhor, tenha certeza, não desista. O Senhor, ele sabe, ele é fiel àquilo que ele te prometeu. E Deus, ele foi me tirando de todos os lugares, me deu uma posição na área da educação, eu sou professora, feliz demais por ser, eu digo que não é só uma profissão, eu sou vocacionada para isso, eu amo fazer e eu tenho certeza que alguns alunos meus irão acompanhar também essa gravação, então vocês estão acolhidos aqui no meu coração, todos os que já passaram e aqueles que irão passar, eu os acolho como mãe, como uma mulher que gero profissionais para o futuro, gero vidas que acreditam que vão também se posicionar. Então é isso. E Deus ele me deu uma família abençoada. Eu sou esposa do pastor Wanderson, eu sou mãe da princesa Elisa, uma bênção de Deus para minha vida e Deus me tirou desse lugar de esterilidade, me deu uma família abençoada. E agora eu quero dizer que a tua família também é uma família abençoada. Deus ele tem algo para te entregar. E que hoje ele derrame paz, ele derrame renovo. E eu declaro restauração sobre a tua casa, no poder do nome de Jesus, porque o Senhor restaurou e ele nos colocou em uma casa saudável, em um lar saudável, para de forma saudável também poder prosseguir nesse ministério que o Senhor nos deu. Então, eu também coloco sobre isso e libero palavras. Eu amo esse lugar de liberar palavras proféticas. Isso é o que eu amo fazer, porque eu tenho certeza que são sementes lançadas, são sementes liberadas. Então, essa trajetória como mulher de Deus, como uma mulher posicionada em Cristo, que é o que eu coloco como frase de efeito, uma mulher posicionada em Cristo. Ela com certeza,
ela vai viver, nada vai comprometer as suas promessas e ela vai celebrar cada uma delas. E eu Amém. costumo dizer, eu já celebro a sua promessa, eu já celebro o seu milagre, eu celebro o teu milagre, Débora. Amém. Eu celebro o dia de hoje, eu celebro Aleluia. aquilo que está plantado no teu coração, porque Deus vai realizar. Eu celebro, Amém. Anne, com muita alegria essa tua fala aqui. Eu tenho certeza que eu celebro muitas mulheres que também vão passar por esse lugar de realização, ainda que hoje pareça impossível. Nós temos um Deus que ele dá filhos a estéril. Eu tenho um Deus que ele cura. Nós temos um Deus que ele é poderoso. Nós temos um Deus que para ele nada é impossível. Ele resolve a tua situação financeira, como ele resolveu a minha. Então o Senhor, ele restaura tudo. O nosso Deus, ele é um Deus de paz. E a minha trajetória é isso, é me entregar ao Senhor, é viver na dependência dEle, é fluir no meu trabalho, onde me chamam para dar uma palavra, eu sempre vou com muita alegria, muita Sim. disposição, sem nenhuma dúvida de E que aquilo que o principalmente Senhor... desculpa, Pode porque falar. principalmente a senhora não fazia isso. Então É. a senhora sabe de onde saiu. Por Exatamente. isso que quando convidam, para muitos, eu sei porque eu entrevisto muita gente, para muitos pode ser assim, mas quer sempre estar lá na frente, sempre quer falar. Não, você não sabe de onde que saiu e Uhum. qual é o O propósito, propósito, de Deus. exatamente. Ótimo. É isso. Então nós estamos aqui celebrando o milagre, celebrando as promessas, desde a escrita do livro até Sim. aqui, que faz isso, Anne. Uhum. Mexe muito conosco, nós voltamos a um lugar de dor, é um processo de restauração, eu passei por um processo de libertação e eu costumo dizer que libertação para mim é um estilo de vida. Eu decidi caminhar como uma mulher livre e o que mais Deus vai me dando é o acréscimo. Então ele tem acrescentado grandes coisas, vai acrescentar muito mais. Amém. Próximos livros virão. Ó, já Mas- temos o spoiler. Mas esse Tem. capítulo ele é bastante celebrado, bastante Hum. esperado. Então nós louvamos a Deus, né, por esse momento. Amém. Meninas, eu quero agradecer muito. Eu sei, a gente está encerrando o podcast. Eu falo, podcast aqui deveria ser de 4 horas, porque a gente faz aqui podcast, claro, de uma versão pocket, que a gente fala que é menor, para as pessoas terem acesso, para depois que conheceram as escritoras, adquirirem o livro, porque aqui os escritores, não, desculpa, os leitores, eles têm você em texto. Tem a Anne em texto, tem a pastora aí em texto, mas aqui no podcast eles conseguem visualizar, o audiovisual, conseguem olhar para a pastora, se identificar, olhar para a Anne, se identificar, e isso é muito bom. Então você que está aí e conhecer um pouquinho só da história das nossas escritoras, vai lá adquirir teu livro, vai lá aprender mais com o conteúdo que elas têm no Instagram. Vai lá fazer pergunta, não fala que fui eu que falei, não, mas enche a caixa delas de pergunta, porque é isso, a vida é sobre troca, a vida é sobre comunhão, é É sobre isso que a sim. gente tá fazendo aqui, É. ser grato pela vida do outro, é você agradecer por aquilo que aconteceu na vida do outro, mas a sua ainda não, porque tem o seu tempo, não é verdade? É verdade. E eu quero, antes da gente encerrar, que a gente deixe aqui a frase final de vocês e convidá-las já para um retorno. Eu sei que vocês estão longe, mas retornem aqui para contar um pouco mais também. Hoje tem lançamento. Hoje é o dia do lançamento, gente. Para vocês que não estão sabendo, esse livro aqui está sendo lançado, ó. Eu falo que é cheirinho de novo, bebê. Sim. Então voltem também. Talquinho de bebê. Talquinho de bebê. E aqui eu vou deixar a frase da Anne, que é a frase que elas citaram, mas que fica no final ali do capítulo. Sim. É essencial ter um encontro com Deus no meio dos escombros. Já fala muita Forte. coisa, né? Imagine você falar de perdão, falar de traição, falar de tantas coisas que acontecem envolvidas. Com certeza você conhece alguém que está passando por isso, se não for você. Então, vai ter Alguém certeza. sempre tem um amigo. Exato, exato. Quando a gente não quer dizer que é a gente, né? E Marília Veiga, que é a nossa pastora que está aqui com a gente, ela deixa a frase que ela já citou, mas lembrando aqui, quando uma mulher se posiciona em Cristo, suas promessas são preservadas e celebradas. Amém. E se posicionar é isso, não é verdade? É na escrita de um livro porque Deus te indicou, é você gravar um podcast,
é você dar uma palavra, é você ser ouvido de alguém. Nem sempre você precisa dizer aquilo que às vezes a pessoa só quer falar com você e você vai ser o ouvido, uma escuta ativa. São diversos propósitos que Deus tem pra gente com as habilidades que a gente tem. Tá aqui nossas escritoras, que além de escritoras têm seus trabalhos, e eu quero que vocês conheçam melhor esses trabalhos. Quero agradecer, eu sei que o tempo é curto pra gente falar tudo que a gente queria, mas vou deixar a última frase para você, Kiane, também. Agradecimento, muito obrigada e volte sempre, viu? Obrigada, eu queria agradecer a editora, você, Débora, José, Marília, pela parceria. E eu queria dizer que quando você estava falando sobre conhecer as escritoras, né, veio uma coisa assim no meu espírito e eu quero deixar essa palavra. Fique à vontade. Conheça as escritoras, né, leia o livro, vai edificar a sua vida, mas principalmente conheça as escrituras. Sim. Conheça o Senhor, a rocha viva, a rocha firme, o verbo, a palavra, né? Ele é a verdadeira escritura, Jesus Assim. Cristo. Então, conheça as escritoras, conheça o nosso livro, adquira, compre, seja curado, inspirado, mas conheça as escrituras. Perfeito. Amém. Pastora Marília, suas considerações finais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço Débora, agradeço a editora, grata honra para nós fazer parte, né? E quero deixar um agradecimento à minha família. Agradecer ao meu esposo, Wanderson, à minha filha Elisa, ela sonhou, né, juntamente conosco por esse projeto. Somos Isabéis, mulheres que gerou algo maravilhoso dentro de nós, dentro da nossa casa. Quero agradecer também aos meus pais que me geraram com todo amor, nos acompanham, meus irmãos. Quero agradecer a família Ágape, é uma família imensa em Cristo. Então, toda a minha gratidão, amigos, familiares. Quero agradecer em especial a Deus. É a Ele que eu dedico essa obra. Foi Ele que me permitiu escrever. E dedico também a cada uma das mulheres que serão inspiradas, que serão com certeza curadas, restauradas. Quando você se sentir tocada, não hesite em chamar uma de nós, uma das coautoras. Está disponível o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. Nós somos acessíveis e nós estamos aqui por isso, porque o Senhor nos acessou através da nossa história, para que ela, nesse tempo, ela possa te influenciar também, e nós estamos aqui à disposição, obedecendo, como a Anne falou. A Escritura é a palavra de Deus, que tem todo o poder de fazer tudo. É ela, é Deus que opera tudo em nós. Então, ao Senhor, o nosso agradecimento principal. E o nosso coração é só expectativa. Daqui a pouco nós iremos retornar para o lançamento, né, deste livro, que eu já peguei em mãos, está maravilhoso. Só gratidão. Eu quero só deixar uma palavrinha final aqui. Se você tem o desejo, Deus colocou isso no seu coração, né? De escrever um livro. E às vezes a gente pensa assim, como que eu vou escrever um livro? Sobre o quê? Como que eu vou financiar isso? Né? Então, eu quero dizer para você que quando Deus aponta, Ele mesmo paga a conta. Né? E eu disse, Deus, é o seguinte, eu não tenho esse recurso hoje para fazer esse livro. O senhor está dizendo que é para escrever. Eu sei que eu posso escrever. Com a tua inspiração, com a tua ajuda, mas é o senhor que vai pagar essa conta. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus, como Marília falou, né? Então, agradecer a minha mãe, meu marido, minha família. E Deus, Ele realmente levanta patrocinadores oficiais. Eu vou chamar assim. E Ele financia, porque a obra é dele, o projeto é dele, o propósito é dele. Então, se coloque realmente nas mãos de Deus, ouça a direção do Espírito Santo e dê passos de fé. Né? Dê passos de fé, passo a passo. Deus vai mostrando, Deus vai confirmando, criando caminhos no deserto, abrindo
rios, e ele vai fazer acontecer, porque se ele apontar o caminho, ele mesmo vai pagar essa conta. Exatamente. Meninas, muito obrigada. A gente falou de diversos assuntos, Sim, mas em verdade. um geral sobre fé e sobre Deus, que está no centro de tudo que precisa Verdade. ser falado, né? Aleluia. Muito obrigada para vocês. Voltem Obrigada. sempre. Vocês estão na casa de vocês aqui. Sim. Eu sei que tá um pouco longe, Alphaville, aqui em São Paulo, mas quando estiverem aqui em São Paulo, venha nos visitar. Amém. Venham. Vamos gravar mais um podcast aqui, porque Com se deixar a gente certeza, fica eu aqui, amei. ó. E Maravilhoso. a gente quer escrever mais, né, Marília? Com Eita, certeza. agora foi, hein, José? Anota aí, hein? Aqui é só o primeiro. Gente, e pode ser a primeira da sua história também. Pode ser o primeiro sim. do seu podcast que vai mudar a tua história de vida. Essa leitura, como muitas outras que nós temos aqui, dos nossos demais escritores da editora Chave Mestra, pode ser o primeiro de muitos aí para mudar a sua vida, passo a passo, porque a vida é assim, é um passo a passo, dia a dia com Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu gostei bastante de entrevistá-las e também vai lá, ó, no começo do podcast e vem anotando, viu? Porque às vezes você assiste correndo, não presta atenção. Volta lá do início, vem anotando, anota versículo, anota tudo que elas falaram, todas as chaves para abrir portas, tudo porque é rico e é para tua vida mudar, é para impactar a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção a partir de agora. E ó, te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.